Olá, meus amigos. No vídeo de hoje a gente vai cuidar de um assunto muito interessante: doação de cotas em favor de um dos descendentes. Em razão do desdobramento do assunto, o vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu já convido a você a assistir na totalidade. O assunto é interessante. Motivação da pergunta veio de um conhecido, sócio administrador de uma imobiliária na região serrana do Rio de Janeiro, que tem 4 filhos, mas entretanto identifica na sua filha um perfil mais arrojado para dar prosseguimento nessa atividade. Daí então o interesse dele de já adiantar-se no sentido de doar parte das suas cotas para que a sua filha possa assumir essa função gestora na sociedade. Existem algumas questões dentro dessa pergunta que merecem ser observadas. Primeiro ponto: a transferência, a transmissão de cotas em favor de sua filha não garantirá a ela o exercício da administração. Nós sabemos que a administração não é uma figura acessória às cotas. Em verdade, o administrador nem precisa ser sócio. A administração, na verdade, é conferida mediante reunião, mediante deliberação dos sócios. Então, esse é um ponto já finalizado. Outro aspecto que a gente precisa observar é que, tratando-se de doação de cotas, isso não é específico para imobiliária, para qualquer outra sociedade, independentemente da modalidade de operação, é fundamental que se consulte o contrato social e, se houver, o acordo de sócios. É necessário que nesses instrumentos já haja a previsão da possibilidade de admissão de terceiro em casos de cessão de cotas. Por mais que a filha seja uma descendente, em relação à sociedade, ela é uma terceira. Se essa permissão não existir, eu recomendaria, primeiramente, que o contrato ele fosse ajustado a essa pretensão. O segundo aspecto que a gente tem que observar é que a doação a que ele se refere é uma doação pura, trata-se de uma liberalidade, uma simples liberalidade. Nós não estamos diante de uma modalidade de doação modal, de uma modalidade de doação remuneratória. Portanto, o indivíduo precisa ter consciência de que ele vai se despir dos direitos inerentes ao bem, ainda que seja um bem imaterial, portanto, direito de gozo, de uso, de disposição e de reaver serão naturalmente transferidos, ainda que nada impede que no ato de doação haja a inserção de uma cláusula de reversão ou então que essa doação venha adjetivada com a reserva de usufruto, que não é o caso. Ele se refere a uma doação simples. Também de se pensar que a doação, pelos termos do 541 do Código Civil, ela se concretiza, se formaliza por um instrumento público ou particular, instrumento esse, que deve ser levado à junta comercial, uma vez que haverá alteração da composição societária. Mas não é só, além do aspecto societário, há outras repercussões. Para que esta doação seja feita, nós temos que observar as limitações que são impostas pelos artigos 548, 549 do Código Civil, não me engano, que inclusive fulmina de nulidade uma doação que se refere ou à totalidade dos bens ou uma doação que infere a atribuição à doação de um percentual que seja superior à metade, já que uma doação em favor de descendente caracteriza antecipação de legítima. E essa antecipação, ela precisa ser examinada no seu quantitativo no momento da liberalidade. Esse é um outro aspecto que a gente precisa observar. Aquele que recebe, no nosso exemplo, a donatária, que receberia essas cotas, em razão do falecimento do doador, precisaria apresentar essas cotas em colação, artigo 2002 do Código Civil. Existe a possibilidade de dispensa da colação, mas, entretanto, isso tem de ser por ato expresso, o que faz presumir que essas cotas seriam desligadas, retiradas da fração disponível. Isso é uma outra questão que a gente também precisa considerar na doação de cotas. E, para finalizar, há de se pensar também que a doação dessas cotas será um fato gerador para a incidência do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, ou doação, nesse caso, doação, cuja alíquota do tributo vai variar de 2% a 8%, tratando-se de um imposto estadual. Portanto, essas questões elas devem ser levadas em consideração para que essa doação ela se ultime.
Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, fico à disposição para esclarecimento. Grande abraço em todos, até a próxima.